reclamando de ai que calor insuportável, ai que calor que eu não aguento. Aí daqui a pouco vem a chuva, nossa que chuva que faz sujeira, e que chuva que molha a minha casa, e que chuva com ventania, e que chuva que atrapalha. Eu fico imaginando Deus, mas será que nunca vai agradar, né? Eu sinceramente hoje, se eu pudesse trocar, e Deus fala, quer trocar um pouquinho? Eu falo, não Deus, está bem do jeito que está como pastor. Acho que Deus deve ser um trabalho muito difícil agradar esse povo, porque a gente é reclamão. E esse texto diz assim, em tudo dai graças, em tudo, não é apenas em algumas coisas, mas em tudo, relacionado ao nosso clima. Se está calor, graças a Deus. Ontem à tarde eu estava voltando para casa, depois do meu expediente, e eu estava olhando para o tempo, e aquele calor mesmo, sufocante, e eu disse para Deus, muito obrigado Senhor por esse calor, porque no Brasil ainda nós temos a condição de experimentar as estações do ano. Agora está calor, daqui a pouco está fresco, daqui a pouco está frio, daqui a pouco está ameno e daqui a pouco está calor de novo. Existem lugares do nosso planeta em que as pessoas inclusive não têm a possibilidade de experimentar as estações do ano. É calor o ano todo, frio o ano todo, e nós temos a possibilidade de desfrutar as estações do ano. Então a gente tem motivo para agradecer pelo clima, pela vida, pela saúde, até pela sogra. Nós temos motivos para agradecer por todas as pessoas, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças, não é em algumas coisas, mas em tudo dai graças. Então, hoje a gente já pode começar fazendo esse exercício, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pela nossa família, e agradecer a Deus, ainda que as coisas não estejam do jeito que gostaríamos, pelo menos nós temos força, vida, fé, para lutar por aquilo que podemos conquistar no nome do Senhor Jesus, amém? Então nós hoje não pedimos desculpas a vocês, nós começamos um pouquinho mais atrasado, porque acabou a energia, ela voltou agora, em que hora que nós conseguimos colocar tudo quase em ordem. Ainda estamos regulando o som, estamos ajeitando algumas coisas aí, mas deixa eu passar alguns avisos para vocês, enquanto nós estamos organizando. Primeiro, nós agora nesse domingo teremos uma celebração normal, ok? Então às 19h30 aqui nós teremos a nossa celebração dominical, da mesma forma como é todo domingo. Então nós não vamos fechar, não vamos parar, nós vamos fazer a passagem do ano sim, de sábado para domingo com as nossas famílias, mas domingo nós estaremos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, pelo primeiro domingo de 2017. Queria que se você pudesse, nesse domingo, não perdesse. Nós vamos começar uma nova série de mensagens, que ela vai estar conosco durante janeiro e fevereiro desse ano, que se chama Desintoxicando a Alma. Desintoxicando a alma. Então seria mais ou menos assim, durante 2016 ou durante a vida, você acumulou toxinas que atrapalharam a sua vida, que comprometeram a sua saúde emocional, espiritual, financeira, física, tantas coisas que você foi acumulando, que são toxinas que você acumulou, que são emocionais, espirituais. E agora nós vamos ouvir pela palavra de Deus, o que Deus tem a dizer, como podemos eliminar isso do nosso coração. A ira, o consumismo, a mágoa, a maledicência, o materialismo, a ansiedade, a tristeza, tantas toxinas que a gente foi guardando, e a gente vai falar domingo após domingo sobre a cura da nossa alma e a desintoxicação da nossa alma, tá bom? Então começa nesse domingo e vai estar conosco em janeiro e fevereiro essa série de mensagens. E também, lembrando vocês que nesse final de semana agora, nós não teremos a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, então não venha para cá, nós não teremos às 9 horas da manhã, só teremos o culto às 19h30. E por falar em escola bíblica dominical, no dia 7 de janeiro volta tudo ao normal, porém as crianças não terão escola dominical. Nós demos uma férias coletiva também para a nossa equipe do departamento infantil, nosso Kid Discípulos. Elas vão descansar em janeiro, e no final de janeiro elas vão ter um treinamento muito abençoado, que vai dar a elas uma boa força, um bom ânimo para aguentar 2017 e sustentar a igreja na área infantil também. Então, você que tem filho, filha, e você conhece alguém que vem à escola bíblica dominical com crianças, nesse mês de janeiro nós não teremos. Nós queremos dar um descanso bem gostoso para as nossas professoras, nossos facilitadores. Esse é o nosso princípio aqui, que a gente sirva, trabalhe, mas que também a gente tenha o devido descanso, né? Então, algumas pessoas falam assim, mas pastor, precisava parar as crianças? Sim, precisava. Nós queremos que inclusive as crianças fiquem com seus pais, que os pais acordem mais cedo, que os pais levem as crianças no parque. Mas pastor, eu queria ir na escola dominical. Irmão, se você está com filho, vai fazer um culto lá no parque, vai no Tabocó, vai para Londrina almoçar no shopping, vai em algum lugar, entendeu? Vai fazer um culto além da igreja, porque é isso que é importante também. Então, nesse mês de janeiro, família.
Aproveite seus filhos, aproveite sua casa, desfrute da sua família. Para aqueles outros que estão, com certeza, com as suas famílias dentro da igreja e querem vir participar, a escola dominical para os adultos estará acontecendo às 9 horas da manhã no mês de janeiro, tá bom? Mas você que tem filho, mês de janeiro vai continuar com eles e vai cuidar deles e vai passear com eles, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum aviso, porque eu estou sem telão aqui agora, acredito que são esses. Nós vamos, nesse momento, devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, nossa contribuição. Se você hoje veio preparado, seja bem-vindo, você pode fazer isso. Se você não veio preparado, não se sinta constrangido. Essa é uma atividade que a gente faz com a nossa igreja, dando a oportunidade de você ser abençoado ao contribuir. Então, se você quer fazer isso essa noite, você pode fazer. As urnas estão aqui enquanto nós cantamos essa primeira canção, certo, Xepa? Esse é o Xepa, se vocês não conhecem, tá bom? Mais conhecido como Xepa, é o Marco Antônio, é uma bênção de Deus. Cadê a sua equipe, o Marco Antônio? Não, Wesley, o Jefferson. Vai dar certo? Quem sabe faz ao vivo, certo? Nós vamos adorar ao Senhor. Nós ficamos sem luz aqui o tempo todo, mas pode subir aqui, faz favor. Nós vamos adorar ao Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus porque Ele é bom o tempo todo. Ele nos tirou de nossa casa, do nosso conforto para vir aqui mudar a nossa história. Agradecer porque o véu foi rasgado e hoje temos acesso ao Senhor e os céus estão abertos para receber a sua adoração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. As palmas. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, você mudou. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a
Amém. Amém. Vamos de novo? Daí, Wesley. Vamos de novo essa? Agora com marteria marcando aí. Então nós vamos cantar ela de novo. Eu te agradeço, Deus. E nós vamos fazer aquele exercício enquanto cantamos isso. Se você reclamou da chuva hoje, misericórdia. Se você reclamou do calor, misericórdia. Então é a sua oportunidade de voltar atrás e falar: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Obrigado, Senhor, porque no deserto o Senhor não me deixou morrer. O Senhor sempre me trouxe o seu sustento. Vamos louvar o Senhor com essa canção mais uma vez. Eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom em todo tempo. Queremos agradecer ao Senhor pelo clima, pela chuva dessa tarde. Queremos agradecer ao Senhor pela nossa família, pela nossa saúde. Queremos louvar ao Senhor, Pai, pela possibilidade de podermos elevar a nossa voz, de falar, de ouvir, de sentir, ó Deus, as sensações que envolvem o viver. Obrigado, Pai, por poder ouvir, por poder cantar. Obrigado por poder respirar. Obrigado por poder andar, por poder estar aqui. Deus, tantas coisas nós temos para te agradecer. Ensina-nos, ó Deus, a não sermos murmuradores, mas gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé ainda. Quero chamar as crianças de 3 a 8 anos que vêm aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. E depois a nossa equipe de intercessão também virá para nós orarmos por você que está na sua campanha de oração. Crianças de 3 a 8 anos. Hoje a sua sala está lotada, tia Simone, né? Só veio. Vem cá, vem aqui, meninos. Vem orar. Isso. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa salinha. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe. Equipe de intercessão, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração. Segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração. Nós queremos orar por você que está nessas campanhas e buscarmos ao Senhor em favor da sua vida enquanto cantamos. O Senhor reina sobre a nossa vida, o Senhor reina sobre a nossa história, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas dificuldades. O Senhor reina o tempo todo. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom a todo tempo. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim, Senhor, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ofereça minha vida ao Senhor, Pai. Ofereça, Senhor, a vida de cada um nessa igreja, Pai. Ofereça a vida, Senhor, de toda a população de Sertanópolis, Pai. Ó Senhor, Pai, obrigado por tudo, pela oportunidade de Te adorar, de Te louvar. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar aqui Te adorando, Senhor Jesus, apesar de todas as dificuldades que passamos esse ano. Obrigado por tudo, Senhor. Gratidão, eterna gratidão ao Senhor, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor Jesus. Venha oferecer a minha vida ao Senhor, Pai. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta
sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Que bom oferecer nossa vida ao Senhor. Pode se sentar, por favor. Obrigado, gente. Equipe de adoração, obrigado. E hoje nós vamos conversar sobre esse encontro com Jesus, um encontro que está marcado nas Escrituras. E hoje, de uma maneira especial, eu quero apresentar para você Encontros com Jesus, o tema O Encontro que Traz Liberdade, baseado no texto de Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Então, Encontros com Jesus, hoje o encontro que traz liberdade. E está aí as escrituras que você quiser abrir, ou se quiser acompanhar comigo no telão, aquilo que você se sentir mais à vontade em fazer, tá bom? Vou começar a leitura, minha tradução é a Nova Versão Internacional, NVI, talvez diferencie um pouco da sua tradução
da sua Bíblia, que pode ser revista e atualizada, Almeida e corrigida, mas aí está a tradução no telão. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, talvez na sua tradução, Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Pausa aqui. Aqui nós temos o primeiro retrato, nós temos a primeira descrição do estado espiritual, emocional e físico desse homem. Ele simplesmente não tem nome, ele é tratado como endemoniado, simplesmente porque ele perdeu a sua personalidade, perdeu a sua identidade. Ele já não tinha capacidade de tomar as suas decisões e não tinha capacidade de ser ele próprio. A partir desse momento ele passa a ser chamado então de endemoniado. E a destruição na sua vida é tal e tamanha que a gente pode perceber os detalhes aqui. Andava entre os sepulcros, um lugar feio, fétido, um lugar nada sagrado para os judeus. Era tentado a ser acorrentado de todas as maneiras, mas quebrava os grilhões de tal maneira que a sua força era excomunal. E também ele se cortava de dia e de noite, perambulando, perturbando a muitas pessoas e causando um certo temor naquela região. Esse é o quadro do endemoniado Gerazeno. Gerasa, na verdade, ou Gadara, é uma região situada ao leste do Mar da Galileia. Não era considerado, e não é considerado território judeu. Até hoje ele está no território da Jordânia, então era considerado um povo gentil, e Jesus decide ir até esse lugar. Existia nesse lugar, então, um povo que precisava ouvir a palavra de Jesus, e Jesus ultrapassa as fronteiras do judaísmo, da legalidade da religião, e vai entrar em contato com pessoas nada dignas de serem tocadas, de serem ouvidas, e de serem, de certa maneira, consideradas na época de Jesus. Jesus, eu já disse para vocês desde o nosso primeiro encontro, nessa série Encontros com Jesus. Jesus vai ao lugar que ninguém vai. Jesus encontra pessoas que ninguém está disposto a encontrar. Jesus toca pessoas que todo mundo quer repelir da sua vida. Jesus é esse que quebra as fronteiras, ultrapassa os obstáculos, quando o que está em jogo é a vida humana. Jesus não se importa muito com a tradição religiosa, Jesus não se importa com a instituição, Jesus não importa com o status quo. Jesus, ele quebra tudo para poder encontrar quem precisa dele. E Jesus quebra mais uma vez uma tradição, indo até um território gentil, um território pagão, para encontrar um homem nesse estado de destruição. E o texto continua dizendo a respeito do Gadareno, versículo 6. Quando o Gadareno viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, mas aí já não era ele: que queres, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Então ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Eram demônios, eram espíritos malignos que se apropriavam daquela região. E então uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Então o povo curioso foi ver o que aconteceu, que a manada de porcos caiu pelo precipício abaixo. Então o versículo 15 diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que foi possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vou repetir: assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha que interessante. Quando eles veem o milagre, quando eles veem a obra, quando eles veem algo grandioso acontecendo, a libertação, um povo que estava acostumado à escravidão, um povo que estava acostumado à opressão maligna, não consegue lidar com a liberdade e pede que Jesus se retire.
É isso que talvez acontece em muitos dos casos nas nossas vidas ou pessoas perto de nós. Quando nós estamos vivendo a escravidão com eles, parece que está tudo bem. Enquanto nós estamos vivendo as penalidades de uma vida sem Deus, parece que tudo vai bem. Quando de repente a gente encontra Jesus, quando a gente encontra o caminho da salvação, quando a gente decide andar por uma outra trilha que não é do pecado, que não é da afronta a Deus, mas da santidade, da luz, parece que essas pessoas imploram que a gente se retire deles. Parece que elas começam a nos rejeitar, nos desprezar e dizendo: você não é bem-vindo aqui. É óbvio que não, porque a luz não faz comunhão com as trevas. Aquele povo, então, acostumado com as trevas, preferiu viver na escuridão do que experimentar a luz de Jesus. Mas eles não são o foco da nossa mensagem hoje, apenas para a gente fazer uma aplicação breve e entender por que eles mandaram Jesus embora daquele território. Nosso foco é esse endemoniado gadareno. O nosso foco é esse homem que perdeu a sua personalidade e a sua própria identidade. Quem é esse? Provavelmente era um pai de família, provavelmente um empresário nos tempos de Jesus, quem sabe, ou talvez um trabalhador braçal, ou quem sabe um homem de muita competência, de muitas habilidades, pai, esposo, talvez filho, um homem normal como todo mundo, mas de repente a destruição veio e tomou conta da sua história. De repente a destruição veio e tomou a sua identidade, já não era mais ele, mas era a sua própria destruição agindo nele. Às vezes a gente fica assim se perguntando com algumas pessoas: como que ela conseguiu chegar nesse estado? Ela tinha uma família, ela tinha um futuro promissor, ela era uma mulher muito conceituada, digna. Como é que ela conseguiu chegar nesse estado? Ele era um homem decente, um homem íntegro, um homem honesto. Como é que ele conseguiu chegar nessa condição? Ele era um jovem promissor, como é que ele conseguiu destruir a própria vida? A gente faz essa pergunta e muitos de nós temos uma resposta simplista. A gente diz: foi o diabo que atuou na vida dele. Por isso eu queria fazer uma pergunta para você de início aqui, já que nós estamos tendo um encontro com Jesus, vale a pena a gente saber um pouquinho também sobre o diabo. Saber como ele age, como ele faz, como ele atua. É lícito, é correto atribuir tudo ao diabo? Aquela pessoa que de repente se envolveu com as drogas, aquele rapaz que de repente se tornou adúltero, ou aquela mulher que de repente caiu num caso extraconjugal, ou aquela outra pessoa que roubou uma quantia exorbitante de dinheiro da sua empresa, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Será que é justo a gente atribuir tudo isso ao diabo e vai dizer que o diabo, ele é o causador de todas essas coisas? Bom, tem uma ilustração que me ajuda a entender um pouquinho sobre isso. E eu quero com você hoje adotar o ponto de equilíbrio. Porque nós estamos falando de um homem que perdeu a sua personalidade por causa da ação maligna. E a própria coisa que o diabo veio fazer é isso. Diz João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele conseguiu fazer tudo isso com esse homem. Matou seus sonhos, destruiu seus objetivos, acabou com a sua vida, roubou todos os seus projetos. Mas será que hoje a gente pode olhar e dizer tudo é culpa do diabo? Então vou voltar à ilustração que eu disse para vocês. Uma certa pessoa estava saindo da igreja depois de um culto abençoado, saiu todo aleluiado, feliz da vida, dando glória a Deus, e de repente ele encontra o diabo, um pobre diabo ajoelhado, encostadinho na sarjeta, sentadinho, e ele olha para o diabo e fala assim: ô seu diabo, por que o senhor está tão triste assim? O diabo olha para ele então, percebendo a compaixão daquele crente sincero, e fala: rapaz, eu estou triste, estou chateado. E o rapaz faz a pergunta novamente: por que, seu diabo, o senhor está triste desse jeito? Aí o diabo falou assim: é porque eu estava escutando vocês falarem de mim lá na igreja, e eu queria ter todo esse poder que vocês falam que eu tenho lá dentro. Eu queria ter todo esse poder que vocês dizem que eu tenho lá dentro. É bem verdade que nem tudo é o diabo que faz. É bem verdade que muito é fruto das nossas escolhas, das nossas iniciativas, é fruto da nossa rebelião contra Deus e da nossa tendência ao pecado. Mas eu preciso dizer uma coisa: embora o diabo não seja o causador de todas as coisas, ele está articulando por trás de todas essas coisas. Ele fica muito feliz quando você toma a decisão errada. Ele fica muito feliz quando vê a sua inclinação para tomar a atitude mais negativa que você poderia tomar. E ele age então em 3 esferas, tentando controlar e tentando organizar a nossa vida à sua vontade. Que áreas seriam essas? Primeiro, eu preciso entender que embora o diabo não tenha todo o poder, ele também tem algum poder. Esse é o ponto de equilíbrio. Eu preciso lembrar você, o diabo não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu tudo. Ele tem todo o poder, mas o diabo tem poder.
Então, por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque nós não desprezamos as armadilhas de Satanás. Então o ponto de equilíbrio é esse. Eu não vou atribuir tudo a ele dizendo que a minha vida é tudo culpa do diabo. Foi ele que colocou aquela mulher na minha frente, foi ele que colocou aquele trago, foi ele que colocou aquela cocaína, foi ele que colocou aquele projeto, foi ele que colocou aquela desilusão. Eu não posso atribuir tudo ao diabo, mas eu também não posso viver como se ele não estivesse articulando, maquinando, estivesse com projetos e armadilhas para que eu pudesse cair como um pássaro cai na sua arapuca. Por isso que existe um salmo que diz assim, que Deus nos livrou do laço do passarinheiro. É isso que o diabo faz, ele arma condições para você cair e ele conseguir realizar o propósito maligno de matar, roubar e destruir. Ele não faz tudo, mas ele articula muitas dessas coisas. E como que ele articula muitas dessas coisas? Em 3 esferas. Primeiro, ele articula em termos de opressão. Segundo, ele articula em termos de possessão. E terceiro, ele articula em termos de influência. Essas são as 3 formas do diabo agir na sua vida e na minha vida. Ele age como opressão. E deixa eu explicar para você o que é isso. Opressão é quando ele vem e traz sobre você uma carga espiritual. Ele não pode te tocar, ele não pode te possuir, ele não pode roubar a sua racionalidade, ele não pode dominar a sua identidade, mas ele pode te oprimir, ele pode colocar um peso espiritual sobre você. Talvez seja isso que você sentiu quando você se batizou na igreja. Você estava todo feliz, e antes de você batizar na igreja, sentiu uma opressão, uma canseira, um enfado, uma angústia, uma vontade de chorar. Ou depois de ter sido batizado, aquela semana triste, uma semana parece que apertada, angustiada. O que o diabo faz? Ele não pode te tocar, porque a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, mas ele pode te oprimir. Ele fica rodeando e fica trazendo um peso espiritual. Você já não sentiu assim? Quando você vai na casa de uma pessoa, por exemplo, e aquela pessoa está muito debilitada emocionalmente, espiritualmente, e você compartilha com ela a alegria da salvação que você tem. Você estava bem até visitá-la, mas de repente você sai da casa dela, entra no carro e parece que um peso vem sobre os seus ombros. Isso se chama opressão. O diabo não te possuiu, ele não te influenciou, mas ele te oprimiu para que de alguma maneira você retrocedesse no seu projeto, para que de alguma maneira você falasse, não vou fazer isso. Outro exemplo. Você colocou no seu coração de visitar os velhinhos no asilo. E você disse, vou fazer isso. E você vai, se prepara a hora e vai para cada quartinho compartilhando a palavra, deixando o Novo Testamento e orando com cada senhorzinho e com cada senhorinha ali. E aí você sai toda feliz do asilo fazendo que você cumpriu o seu propósito. Mas de repente um peso espiritual vem sobre a sua vida. O que é isso? É o inimigo te oprimindo dizendo, não vale a pena você fazer isso. Está vendo? Você fica mal. Você fica pior depois que você vai. É a opressão maligna. A influência maligna é outro projeto do diabo. O que é a influência? A influência vem da nossa sensibilidade de ouvir e sentir. Então você tem uma decisão, você tem o ponto A e o ponto B. E o diabo quer que você escolha o ponto B, porque no ponto B está o projeto destrutivo dele. E então você fica A ou B, A ou B, A ou B. E ele começa então a articular, e a te influenciar, e a te incitar, para que você então cumpra o propósito dele. Há um texto na Bíblia que o Davi, por exemplo, homem segundo o coração de Deus, ele está lá no seu reinado, tudo vai muito bem. E diz a Bíblia que Satanás veio e soprou no ouvido dele. Você tem certeza que está tudo bem? Conta quanto exército você tem aí. Vê se você tem soldados o suficiente para você sustentar a sua vitória entre os outros povos. E diz a Bíblia que o Davi levantou o censo de Israel, levantou a quantidade de guerreiros e Deus se desagradou do que ele fez. Porque Davi colocou a sua força no seu exército e não no Deus que ele confiava e dependia. Então o diabo vem com sussurros, com soprar, com influência. Quem sabe isso, quem sabe aquilo. Por que você não faz isso? Seria mais ou menos aquela briga entre o anjinho e o diabinho que a gente vê nos desenhos animados. Ele vem sussurrando, gritando e colocando o megafone no seu ouvido dizendo, ponto B, escolha meu projeto destrutivo. E ele age. E se nós não estivermos sensíveis à voz de Deus, nós optamos pela sua influência. E o terceiro é a possessão. Esse caso é o caso onde as pessoas elas ficam tão vulneráveis espiritualmente que o diabo tem a possibilidade de vir e residir nela. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, nós não somos moradas dos demônios. Mas a Bíblia diz que se a casa estiver vazia, o inimigo pode vir e fazer dela uma residência. E quando então o inimigo toma a pessoa e ela passa a ser possuída por um espírito maligno, ela perde a sua capacidade de raciocínio, ela perde a sua capacidade de domínio de si, ela perde a sua capacidade de compreensão. E possessão demoníaca existe e é verdadeiro.
Agora, pode um cristão, um crente verdadeiro ficar possesso? Claro que não, meu irmão. Não dá para ter dois hóspedes no coração, o diabo e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, e se você convidou Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida, é óbvio que você está livre da possessão, mas não está livre da influência e da opressão. Cristãos sinceros e verdadeiros, pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, estão sujeitos a terem a opressão e a influência maligna nas suas decisões, nas suas escolhas e na sua vida. Mas olha só, quando nós falamos em possessão, nós falamos em perda da identidade. E é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Ainda que ele não nos possua por completo, ele quer fazer com que nós não sejamos quem Deus nos criou para ser. Ele quer que você seja uma adolescente menor do que Deus criou você para ser. Ele quer que você seja uma esposa pior, um marido pior, uma jovem mulher, uma jovem senhora pior. Ele quer que você seja um empresário pior, um homem pior. É isso que ele quer. Então ele vai denegrindo a sua identidade, roubando a sua vida até o ponto de você se perder no meio daquilo que nós vimos que aconteceu com o gadareno. Perder a sua identidade, perder a sua aparência espiritual. E ter uma deturpação total de que você já não sabe mais o que é bom, o que é ruim, o que é bom. Onde isso acontece nesse texto? Isso acontece em 3 momentos distintos. E são as 3 palavras da destruição. A primeira palavra que eu quero falar com você aqui essa noite é a palavra sepulcro. Essa palavra aparece diversas vezes. E você sabe, quando uma palavra apresenta-se várias vezes no texto bíblico, é porque tem importância. A palavra sepulcro é uma palavra muito forte para qualquer judeu. Sabe por quê? Havia uma lei entre os judeus de que eles não poderiam tocar cadáveres. Se o judeu tocasse um cadáver, ele então seria considerado imundo. Por isso que o bom samaritano é o único que passa e pega aquele homem que está com aparência de morto. Em Lucas, lá quando Jesus registra a parábola do bom samaritano. Veja bem, é o único que pode tocar, porque ele não é judeu, ele é samaritano. Então os judeus não podem tocar cadáveres. E onde esse homem morava? No lugar mais propício a ser imundo da vida, um sepulcro. A Bíblia diz que esse homem não apenas andava nos sepulcros, esse homem vivia no sepulcro. A palavra sepulcro significa morte, destruição, significa abandono e significa afastamento de Deus. Não tinha como uma pessoa estar no sepulcro e estar próxima de Deus. Sepulcro, lugar de morte. Templo é lugar de vida. Então, quando fala que esse homem estava no sepulcro, dizia que primeiro, ele estava morto, ele estava destruído, ele estava aniquilado. E segundo, ele estava distante de Deus e afastado do seu Criador. Esse homem acostumou-se a viver no ambiente de morte. Ele não apenas andava, mas vivia. Esse é o nosso estado, irmãos. Sem Jesus Cristo, nós estamos no sepulcro. Você pode ter a melhor casa, a melhor profissão, ter o melhor casamento. Você pode ter a melhor saúde, você pode ter o melhor patrimônio. Sem Jesus Cristo, você ainda continua vivendo no sepulcro. É só Jesus que te traz para a vida. A Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 2, que Deus nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Sem Jesus, você já era. Sem Jesus, sua vida está destruída. Você pode ter intelectualidade, você pode ter posição, você pode ter status, você pode ter dinheiro, você pode ter o que quiser, até religião, mas sem Jesus você ainda continua vivendo no sepulcro. Por isso que eu fico assustado como pastor, que algumas pessoas querem tratar o casamento, mas não querem Jesus. Ou seja, elas querem enfeitar o sepulcro, elas querem melhorar, ornamentar o sepulcro, mas não querem ressuscitar o cadáver. Não querem deixar Jesus entrar e expulsar o que há de maligno no casamento. Tem gente que quer curar os relacionamentos, mas não quer permitir que o tratamento do perdão venha na sua alma. Quer melhorar o sepulcro, mas não quer sair dele. Portanto, irmãos, nosso estado sem Jesus natural é vivermos em sepulcro. E nós temos uma tendência a ficarmos nos martirizando, nos ferindo, nos flagelando no sepulcro. Então a gente bate um pouquinho aqui, bate um pouquinho lá, e a gente vai sangrando por dentro e por fora, e a gente vai acostumando a andar no sepulcro. E parece que a vida é um grande sepulcro, parece que a vida é um grande enterro, e a gente vai se acostumando com isso. Meu casamento é assim, minha vida financeira é assim, meu marido é assim, meu filho é assim, a vida é assim, e a gente vai se acostumando a viver entre os sepulcros. Então, eu queria fazer essa pergunta para você.
Será que não é você uma pessoa dessas que perdeu a sua identidade? Olha quem você era. Olha para onde Deus, ou como Deus te projetou. E olha onde você está. Não está acostumado a andar em volta no sepulcro? Não está acostumado a viver em ambientes de morte? Qual é o lugar que você está? Deus te chamou para a vida. Deus não te chamou para ficar celebrando o sepulcro. Não chamou para você ficar vivendo entre o sepulcro, habitando o sepulcro. Irmãos e irmãs, essa palavra é para a gente entender se a gente não está perdendo aquilo que Deus tem para nos dar, nos acostumando a viver entre os sepulcros. Lugar de morte e lugar de afastamento de Deus. Segunda palavra que aparece é a palavra correntes. Agora eu acho uma coisa interessante nesse texto, é que eles tentavam resolver um problema interior com uma jogada exterior, com uma técnica e estratégia exterior. Irmãos, o problema daquele homem era exterior ou interior? Interior. Aquele homem estava possesso de um espírito maligno. Não era o exterior que iria resolver. Prender as suas mãos, colocar corrente nos seus pés, não iria trazer para ele libertação. Agora é isso que o mundo faz com você. É isso que as pessoas fazem com você. Quanto mais escrava você for do mundo, mais liberdade o mundo tem para te dominar. Quanto mais o diabo conseguir colocar correntes nos seus braços e nos seus pés, mais liberdade ele tem para agir no seu casamento. Quanto mais ele conseguir acorrentar a sua alma, mais liberdade ele tem para destruir, matar e roubar aquilo que Deus tem para você. O projeto do diabo é te acorrentar. O projeto do diabo é te enredar com coisas exteriores. Então você vai tentando resolver os problemas à sua própria vontade ou à sua própria forma. E quando você vê, você está totalmente tomado de uma inanição. Você não consegue avançar, está paralisado. Por quê? Porque se acorrentou demais, se envolveu demais com o mundo, aceitou demais as propostas do diabo, aceitou demais as propostas desse século, e então ele foi te acorrentando, ao ponto de você se tornar escravo dele. Dizem que ser livre está na moda, né? A geração da liberdade. Eu posso fumar um beck porque eu sou livre, posso tirar uma carreira porque eu sou livre, posso transar com uma, com outra porque eu sou livre. Quem disse isso? Isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque quem cheira para ser aceito pelo grupo. Quem transa com um, com outro e com outro, transa para poder ser aceito naquele grupo. Quem faz coisas erradas, faz para ter alguma vantagem pessoal. Ele é escravo dos seus projetos, ele é escravo dos seus objetivos, ele é escravo de uma sociedade que dita as regras. Escravo do consumo, escravo do materialismo, escravo das drogas, escravo da bebida. O cara não consegue sair se não tomar uma latinha. Isso é escravidão. Liberdade é você poder dizer não. Liberdade é você poder olhar para uma garota e dizer: eu te respeito tanto como mulher, que eu não vou para a cama com você enquanto eu não me casar contigo. Isso sim é liberdade, o resto é escravidão. Liberdade é você poder dizer: não, eu não preciso de bebida para me curtir hoje o dia. Eu não preciso de bebida para me ficar feliz na chácara. Eu não preciso de uma latinha para eu poder ficar mais descolado. Isso é liberdade, não é escravidão da bebida. Liberdade é você poder dizer para os seus amigos: não, eu não quero droga, eu não quero uma cheirada, eu não quero uma carreira, eu não quero nada disso. Sabe por quê? Porque eu sou livre, eu sou feliz em Cristo. Agora, o mundo diz que nós seremos livres se nós nos acorrentarmos a Ele. É exatamente o que acontece aqui. Eles tentavam libertar um homem acorrentando. Sabe o que o mundo está fazendo contigo? Sabe qual é a proposta do diabo para você? Tentar te libertar acorrentando você a Ele. Preste atenção, cuidado com isso. A terceira e última palavra que aparece é a palavra legião. E aqui eu quero mostrar para você que estamos diante de uma palavra das mais importantes. A palavra legião, ela apresenta-se aqui para causar transtorno, para causar impacto. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome, não era uma entrevista que acontece em algumas igrejas evangélicas, onde os caras entrevistam um demônio, já viu? Qual é o seu nome? O que você veio fazer? Qual é o seu time do coração? Né? Entendeu? Não é isso. Jesus não está fazendo esse tipo de entrevista. Jesus aqui está dizendo: como é que você atua? Como é que você se movimenta aqui? E o diabo então responde, tentando trazer impacto, força, tentando trazer temor, dizendo: legião é o nosso nome. Sabe por quê? Porque somos muitos. Não é só um que está aqui dominando esse cara, é uma legião. A palavra legião significa um grupo de soldados que variava de 2 a 6 mil.
De 2 a 6 mil soldados era considerado uma legião. Então, quando nós olhamos para esse texto, o diabo fala, nós somos uma legião. Sabe o que o diabo estava dizendo? Nós somos mais fortes, nós temos mais poder, nós estamos em maior número. Então o diabo quer colocar aqui uma posição de opressão. E as pessoas sabem o que significa legião, sabe por quê? Porque qualquer pessoa que era serva do Império Romano sabia o que significava legião. A legião romana vinha marchando, fop, 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 fop. Quando eles chegavam, crucificavam, trucidavam, hostilizavam, espancavam, roubavam as pessoas, tiravam as pessoas dos seus lares. Eles sabiam o que significava uma legião. Legião é destruidora por si só. Legião é opressora. Quando a legião chega, todo mundo corre para dentro de casa, porque sabe o que uma legião pode fazer. Quando o diabo fala assim, nós somos legião, ele está dizendo, o que o Império Romano faz com essas pessoas, nós fazemos com os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós destruímos, nós espancamos, nós aniquilamos cada um deles. E aí Jesus não cede essa conversa não. Ah, você é legião? Nós somos. Então sai daí agora. Agora. Pode ir embora daqui. E o texto diz então que eles começaram, não, mas não deixa a gente sair daqui assim e ficar perambulando, deixa a gente ir para aquela manada de porcos. E então Jesus fala, então tá bom, vai. Mas imediatamente Jesus os precipita ao despenhadeiro, e então ali há uma aniquilação daqueles porcos, e então mostra o poder de Jesus entre as hostes espirituais. Agora, olha só, o que nós estamos falando aqui é que o diabo tenta colocar a cara dele de força, de poder e de autoridade, mas ele não tem, queridos. Ele não tem isso. O máximo que ele pode fazer contra você é te assustar, com promessas, com palavras, com hipóteses que não são verdadeiras. Um exemplo disso é quando a gente vê aquela imagem de Jesus lutando com o diabo numa queda de braço. Já viram essa imagem no computador alguma vez? Isso não existe. Jesus não está em pé de igualdade com o diabo. Jesus não está tirando uma queda de braço com o diabo para ver quem é mais forte. Jesus já é o vencedor. 1 de João capítulo 3 versículo 8 diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Colossenses 1,13 diz assim, ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o diabo já foi destruída. 1 de João capítulo 4 versículo 4 diz assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode ser legião, 2 legiões, 3 legiões, maior é Jesus que habita em nós do que as afrontas do maligno. Portanto, você não precisa temer o diabo, não precisa ficar com medo do que ele pode fazer. Se Jesus reina, se Jesus controla a sua vida, se Jesus é o Senhor da sua vida, o diabo não pode lhe tocar, a não ser que seja a permissão de Deus. Foi o que aconteceu no caso de Jó, apenas esse caso. Portanto, a palavra para você essa noite é, não fique entre os sepulcros, seu lugar não é lá, o seu lugar é lugar de vida na presença de Jesus. Não seja acorrentado por um mundo cheio de promessas de que você será livre. Acorrente-se a Jesus Cristo, Ele tratará o seu interior, e então o seu exterior será livre. E por fim, não tenha medo das afrontas do diabo, dizendo que ele vai destruir, que ele vai fazer, ou dizendo que ele tem um plano maquiavélico contra você. Maior é Jesus Cristo que está em você do que o diabo contra você. Então, a gente vê isso, para encerrar, muito claramente nessa parte. Olha só, eu fiz um quadro para você saber aqui o que aconteceu nesse texto bíblico, entre a ação do diabo e a ação de Jesus. A destruição de Satanás, no versículo 5, aquele homem estava perturbado. Numa outra narrativa em Lucas 8, diz que aquele homem estava nu. E também estava dizendo que aquele homem estava insano. Ele não tinha consciência do que fazia. Essa foi a destruição de Satanás. Agora olha só que interessante. Antes perturbado, agora ele está assentado. Antes correndo de um lado para o outro, agora calminho, calminho, tranquilo. Antes nu, agora está vestido. Está bonitão, está elegante. Antes insano, agora ele tem perfeito juízo. Consegue pensar, raciocinar e falar. Então, queridos irmãos e irmãs, qual lado que nós estaremos? Qual lado nós estaremos vulneráveis? Qual lado nós deixaremos agir no nosso coração? Permitiremos que o diabo cumpra o seu propósito de matar, roubar e destruir? Ele não faz tudo, mas ele faz muita coisa para fazer você cair nas armadilhas dele. Você vai estar do lado da destruição de Satanás? Ou você estará do lado da restauração que Jesus quer prover na sua vida? Não importa como você tenha chegado aqui essa noite. Talvez andando entre sepulcros, talvez se sentindo acorrentada,
talvez sentindo medo e afronta de muitas coisas e pessoas, hoje a palavra para você é: Jesus pode colocar você assentado, Jesus pode colocar uma veste nova no seu coração, e Jesus pode trazer a você o perfeito juízo, que é o sinônimo da restauração que nós temos em Jesus Cristo, a restauração da nossa identidade e da nossa integridade. E o texto bíblico termina assim: quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, o homem que estava endemoniado suplicou que o deixasse ir com ele. Jesus, deixa eu ir junto, vai. Agora que eu estou bom, agora que eu estou são, deixa eu ir junto. Jesus não permitiu, disse: olha só, vai para sua casa, vai para sua família e diga tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, a região fora da Judéia, quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Vamos ficar em pé? A equipe pode vir aqui à frente, por favor. Quero convidar você a viver isso aqui. Esse é o seu texto. O seu texto é sair daqui e anunciar à sua família o que você ouviu essa noite. O seu texto é sair, o seu padrão aqui essa noite é olhar para esse texto, sair daqui e falar para o seu namorado o que você decidiu aqui essa noite. É sair daqui essa noite e falar para as pessoas que estão perto de você o que você decidiu essa noite, que é viver ao lado de Jesus. É você que tem que falar o que Jesus fez essa noite no seu coração e na sua vida. Ele tem restauração, Ele tem libertação, Ele tem promessa de vida para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na sexta, sétima semana de oração, sexta, sétima, e você que vai começar hoje a sua campanha de oração. Semana que vem é a segunda semana de oração sua, tá? Porque se você começar hoje, já é a primeira. Então você pode pegar um cartãozinho aqui à frente, voltar a semana que vem, e nós vamos orar com você durante 7 semanas seguidas, por um propósito que está aqui nesse cartão: emocional, espiritual, físico, familiar ou material. Se você tem algum motivo desse e quer começar uma campanha, hoje você pode vir receber oração, juntos com aqueles que estão na sexta, na sétima semana, e você que vai começar a sua campanha. Enquanto cantamos essa canção, queria que você viesse aqui à frente para receber a oração. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Erga suas mãos assim e diz: pois para te adorar, Senhor. Pois para te adorar, Jesus. Foi para isso que viemos a esse lugar. Foi para isso que chegamos a esse lugar. Que eu nasci. Cumpra em nós o seu querer. Não a ação maligna, mas cumpra em nós o teu querer. O teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. A tua palavra diz que o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Nós, ó Deus, entendemos sim que o diabo tem muita influência. Entendemos sim que o diabo tem muita opressão.
Entendemos sim que o diabo age, inclusive trazendo possessão, tirando a dignidade e a identidade das pessoas. Mas Pai, a outra parte do versículo diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Senhor, se tem alguma mulher, algum homem andando entre os sepulcros aqui essa noite, se tem alguma mulher ou algum homem, algum jovem, alguma jovem, ó Deus, acorrentado aqui essa noite, se existe alguém amedrontado diante das ameaças do inimigo, ameaças das pessoas, ameaças da sociedade, Senhor, essa noite nós nos encontramos com Jesus, e nos encontros com Jesus nós encontramos restauração, nos encontros com Jesus nós encontramos paz, reabilitação, nós encontramos dignidade e identidade. Por isso restaura a nossa vida essa noite, Pai, que nesse encontro com o Senhor nessa terça-feira, que nesse encontro com o Senhor nesse dia, nós possamos sair daqui resolvidos a andar contigo e a contar ao mundo que o Senhor fez conosco essa noite, e que as pessoas se admirem, que os maridos se admirem, esposas, filhos, pessoas, amigos, ó Deus, que a sociedade se admirem com a restauração que o Senhor causou em nós. Senhor, nós oramos, nós hoje dedicamos a nossa vida a Ti e declaramos que a nossa vida está em Tuas mãos. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, e nós estamos em Ti e temos a vitória no sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Feliz ano novo. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração.